Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no podcast oficial do Sustentabilidade Brasil, o maior evento de sustentabilidade do país, com pautas muito importantes sobre sustentabilidade, sobre questões sociais, sobre como a gente precisa ver o mundo e como a gente precisa tratar o mundo. E agora a gente vai falar sobre energias renováveis e principalmente energia eólica. Para isso a gente está aqui com o comandante Daniel Sodré, da Marinha do Brasil, e também com Antônio Medeiros, que é chefe de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Senai de Inovação e Energias Renováveis. Quase acertei tudo. Veio lá do Rio Grande do Norte, aqui para o Espírito Santo, para falar sobre energia eólica. Qual é a experiência que vocês têm no Rio Grande do Norte com energia eólica e como é que a gente pode usar essa experiência e se a gente pode usar essa experiência, essa expertise aqui no Espírito Santo? Bom, o estado do Rio Grande... Eu pedi só para você chegar um pouquinho mais perto do microfone. O estado do Rio Grande do Norte, ele possui 30% da capacidade instalada de energia eólica em terra, né? E não é à toa que o... Do Brasil inteiro? Do Brasil. Dá mais de 9 GB de potência instalada. Só para a gente entender, antes de você continuar, o que significa 9 GB? Dá para abastecer o que com essa energia? É mais de 6 vezes a potência consumida pelo estado do Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte produz energia eólica suficiente para o estado inteiro, até 6 vezes ainda exporta para o restante do Brasil. Exatamente. E não é à toa que o Senai teve a iniciativa de criar um centro de referência para o Brasil para tratar dessa temática, né? Nós estamos em operação desde 2019, mas a atividade de pesquisa do Senai do Rio Grande do Norte na área de gás e de energia, ela vem desde os anos 2000. Então, tinha potência energética, eólica, e tinha capital intelectual, e aí com essa iniciativa foi criado esse instituto lá, que hoje atua em rede com mais de 27 institutos do Senai e diversas universidades do Brasil para desenvolver tecnologia, formar pessoas e fomentar o desenvolvimento da cadeia de renováveis no Brasil. Bom, o motivo da gente estar aqui é que nós fizemos ali em 2022 o desenvolvimento do Atlas Eólico do Espírito Santo, né, com dados de reanálise, com modelagem, e eu vim falar um pouquinho hoje no evento de sustentabilidade sobre o potencial eólico, né, do estado do Espírito Santo e mostrando um pouco também da expertise que nós ajudamos o estado através do nosso instituto, a desenvolver toda a cadeia pensando já no horizonte e na nova fronteira energética da eólica offshore. De lá para cá, fizemos o Atlas do Rio Grande do Norte também, fizemos todo o planejamento de conexão, estudando os melhores locais para receber essa energia, ou seja, a gente identificou quais eram os municípios e regiões desses municípios nas praias que poderiam receber esses cabos que vão conectar os parques eólicos que estão no mar com as subestações conectadas com o Sistema Interligado Nacional. Então isso significa que o Espírito Santo foi identificado como um potencial para a energia eólica? Isso. Aqui a região sudeste, principalmente o estado do Rio e Espírito Santo, possui um potencial eólico significativo. Não é à toa que tem mais de 6 projetos em fase de desenvolvimento e estudo cadastrados no IBAMA, e a região sul do estado ela tem um potencial significativo que com certeza vai atrair investidores para essa temática. Agora, Antônio, você tem expertise na geração de energia eólica em terra, que é o que acontece lá no Rio Grande do Norte. Aqui a gente está falando de geração de energia eólica no mar. Tem diferença? Tem. A gente já tem experiência com isso? Como é que tem que funcionar? Tem sim. Nosso instituto trabalha com a medição de ventos no mar desde 2011. Então a gente mapeou já a costa do Rio Grande do Norte, a costa do Ceará, a costa do Rio de Janeiro, um pedacinho aqui do Espírito Santo, em projetos de pesquisa para empresas de petróleo como a Petrobras, e de lá para cá a gente vem saindo da fase de medição e enxergando inclusive a possibilidade de desenvolver tecnologia nacional. Nós estamos com um projeto lá no Rio Grande do Norte de fazer uma planta piloto que vai subsidiar o desenvolvimento da cadeia de fornecedor, com empresas que vão fabricar fundação, que vão fabricar torres, trazendo fornecedores de aerogerador do Brasil ou de fora do Brasil para fazer essa junção e desenvolver a cadeia. Mas para fazer tudo isso no mar, tem que ter ajuda de quem entende do mar, né, comandante Sodré? Sem dúvida. E qual o papel da Marinha no desenvolvimento de parques eólicos em mar no Brasil? Bem, a Marinha se preocupa em primeiro lugar em ter o melhor uso do mar. O parque eólico offshore é um dos usos. Só que se nós voltarmos um pouco no tempo, 150 anos atrás, o mar só tinha 2 usos. Transporte de pessoas e mercadorias e comunicações, transporte de cartas.
No entanto, de lá para cá, como o uso humano no mar está cada vez mais intenso, como o volume de atividade está cada vez maior, incluindo a eólica offshore, que é um novo paradigma, a gente precisa que isso seja ordenado, precisa que haja uma organização, como se fosse um plano diretor de mar. Ou seja, para poder potencializar as atividades que são afins, potencializar sinergias e mitigar conflitos. Tudo isso construído em cima de uma base ecológica. Por quê? Porque o planejamento espacial marinho, que é esse instrumento de ordenamento, ele é baseado em mapeamento de habitats e de serviços ecossistêmicos. Então, tendo todo esse mapeamento de base ecológica feito, nós sabemos quais são as áreas que podem desenvolver cada atividade, podem entregar cada tipo de serviço ecossistêmico de modo sustentável, que é o grande tema aqui do nosso fórum. E a Marinha está preparada para isso, comandante Sodré? A gente sabe que tem uma série de questões, o país tem uma série de questões, uma série de limitações, o serviço público no país tem uma série de limitações. A Marinha está preparada para isso, para dar espaço? Sim. Primeiro momento é desafiador, né? Lembrando que a área, quando a gente fala dessa área ser ordenada, são 5,7 milhões de quilômetros quadrados. É 40% do território do Brasil, é uma área bem volumosa. A Marinha do Brasil sozinha... A gente está falando, desculpa interromper, comandante, mas a gente está falando de esse território no mar. No mar. É bom deixar claro, né? O Brasil tem território terrestre, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, território marítimo, 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Inclusive, há pouco tempo, incluso nos atlas escolares pelo IBGE. Foi um passo importante para que nossas crianças enxerguem e tomem esse território como nacional. Mas voltando a... Que é a nossa Amazônia Azul. Amazônia Azul. Pô. O senhor está a par do assunto, é importante. Então, a Marinha sozinha não conseguiria cumprir um desafio de tamanha proporção. Então, no planejamento espacial marinho, a Marinha divide essa coordenação com o Ministério do Meio Ambiente. Além disso, conta com parceiros que contrataram empresas e pools de universidades e mais iniciativa privada específicas para realizar esses estudos. Será dividido o Brasil em 4 grandes regiões: Sul, Sudeste, Nordeste e Equatorial, e terão empresas contratadas para cada uma dessas regiões para desenvolver esse estudo e para fazer o planejamento espacial marinho. O que é viável para cada região, como é que deve ser feito em cada região, é isso? Exatamente. O Brasil, por ser um país muito plural, muito diferente para cada região, o estudo tem que ser com uma lupa naquela região específica. Então, cada região, por exemplo, terá um potencial maior. Ele estava falando aqui a respeito dos potenciais offshore. Hoje no Brasil nós temos 3 hotspots. Temos um no Nordeste, lá na costa Rio Grande do Norte, / Ceará, ali, um pouquinho ali até chegando do lado. Aqui no Sudeste é o norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, e lá praticamente no extremo sul, no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, você pode ver que cada região tem uma potencialidade. Algumas áreas têm uma vocação maior, como Santa Catarina, para pesca industrial, pesca artesanal. Outros lugares só tem a pesca artesanal. Então, o PEN pretende ter um olhar específico para cada uma dessas regiões, para poder ordenar da melhor forma possível essas atividades, lembrando sempre com base sustentável. Ô Antônio, quando a gente fala disso, a gente percebe uma grandiosidade impressionante. E a gente pensa assim, será que tem recurso para investir nesse tipo de pesquisa? Tem esse tipo de pesquisa dá retorno prático? Qual o retorno prático que dá? E se tem investimento suficiente para tocar essas pesquisas e se tem principalmente capital intelectual para isso? Temos no Brasil hoje esses 3 pilares? Sim, existe recurso, não é à toa que diversas empresas já protocolaram pedidos junto ao IBAMA para viabilizar o estudo dessas áreas, começaram a fazer o primeiro passo, né, que o IBAMA abriu uma ficha de cadastro ambiental para que se demonstrasse o interesse. Tem um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso, ele já saiu do Senado, foi para a Câmara e voltou ao Senado para votação. A expectativa era que fosse votado antes do recesso, mas a gente acredita que isso ocorra aí o mais breve possível, se não for agora no iniciozinho do segundo semestre. E são empresas multinacionais do setor de óleo e gás que estão buscando transição energética, empresas como Petrobras, Shell, Equinor, Total Energy. E sobre essa questão de recursos humanos, né? Como o comandante Sodré comentou, é uma questão desafiadora, né? A gente tem que fazer uma força-tarefa de mobilizar a sociedade civil, as universidades, os centros de pesquisa privado, o próprio Senai, para alavancar formação de pessoas para a área da economia do mar. Isso em diversas áreas, seja na área naval, seja na área de oceanografia, seja na área de eólica, seja na área de engenharia mecânica, elétrica, ambiental. Porque cada projeto desse, 1 giga, gera 15 mil empregos durante a fase de implantação. Cada giga gerado num projeto desse são 15 mil empregos. São dados diretos? Diretos e indiretos, né?
E aí, obviamente, tem muito mais uma intensidade de empregos ali durante a fase de construção, durante a operação um pouco menos, mas isso modifica completamente a economia daquele local. O exemplo que a gente tem no Rio Grande do Norte é o seguinte: desses 9 gigas, isso representa mais de 40 bilhões de investimento em infraestrutura de geração de energia no nosso estado, que quando se compara com os investimentos no mar, né, a própria EPE estima mais de 700 gigas de potência energética só para a questão eólica offshore. Ou seja, o Brasil tem potencial de ajudar o mundo na transição energética. E isso, se a gente não se preparar, vai ter um apagão de mão de obra. Então, assim, já está mais do que na hora de ter essa mobilização para direcionar os cursos para essa questão da economia do mar. Falando de potencial, você disse que o Brasil tem condição de liderar a transição energética por causa desse potencial de energias renováveis aqui no país. E isso corresponde também à geração de riqueza para o país? Isso significa geração de mais riqueza, ou mais emprego, ou mais desenvolvimento, ou uma educação de melhor qualidade cada vez mais? E por isso que o termo se chama transição energética justa, né? Se ela for só para trazer equipamentos de fora, tripulações e embarcações de fora para fazer as instalações e depois fazer a exportação de energia via hidrogênio, não vai ser justa, né? Porque você só vai ocupar o nosso território, vai ficar com um passivo de ter a estrutura marítima ali fixada ao leito do oceano, né? Então, para ela ser justa, tem que ter o desenvolvimento de conteúdo local e tem que ter essas formações para que os empregos de boa qualidade fiquem com brasileiros, entendeu? E que a gente, obviamente, faça colaborações internacionais para aprender com o que os outros países fizeram para alavancar. Países como Inglaterra, Dinamarca, Espanha, etc., para a gente ganhar o tempo de aprendizado que eles tiveram lá. Isso está caminhando? Isso está em andamento? Tá sim. O Senai tem diversas ações de internacionalização para buscar parcerias nessa temática. Diversos consulados e embaixadas têm buscado fazer cooperação com instituições brasileiras para viabilizar esse desenvolvimento. E eu acho que agora é o nosso dever de casa de tentar enxergar o nosso potencial energético, fazer o nosso planejamento espacial marinho para alavancar essa indústria. Comandante Sodré, e a Marinha está preparada para entrar nesse projeto, não só com a organização do mar, como você falou, mas também como uma base de apoio para... A gente sabe que a gente tem uma carência de embarcações, principalmente embarcações técnicas no Brasil. A Marinha tem expertise disso. A Marinha está preparada para ajudar por esse lado também? Como ele falou aqui, né, vai ser um processo desafiador. Por quê? Porque provavelmente a frota marítima brasileira vai ter que aumentar significativamente. Isso. Cada parque eólico demanda cerca de 60 a 70 embarcações de apoio. Então essa frota sim vai ter que ser fomentada. A Marinha ela não constrói embarcações, só que ela vai ter que fomentar, de certa forma, o incremento na segurança marítima para poder essas embarcações trafegarem da melhor forma possível. Uhum. Então a Marinha sim vai ser parte importante nesse processo, mas ela não consegue sozinha coordenar. O setor privado vai ter que vir muito forte nessa questão de estaleiros, essa questão de formação de pessoal. É uma cadeia de valor toda que tem que ser construída desde o início. Uma turbina eólica não se coloca sozinha no mar, né? Tem todo um preparo para colocá-la e depois para administrá-la. Então... E uma turbina eólica não é pequena, né? Não. É muito grande, né? A gente está falando de estruturas com fundações fixas que tem 16 metros de diâmetro na torre, e a sapata, a base dela, vai ter aí cerca de 50 metros de diâmetro. Ou jaquetas que vão ter aí 30, 40 metros de profundidade, ou monopiles que vão ser até possivelmente flutuantes. Então, são diversas tecnologias, e como o comandante Sodré comentou, né, no nosso país, com mais de 8 mil quilômetros de extensão, né, territorial, você vai ter para cada estado uma vocação tecnológica para um tipo de tecnologia de geração. Então, no Rio Grande do Norte a gente está falando de fundações fixas. Aqui no Espírito Santo a gente está falando de fundações tipo monopile, jaquetas ou até flutuante, né? Numa região de calado ali acima de 100 metros de profundidade. Então isso, se a gente não fizer esse esforço agora de preparar nossas universidades, nosso centro de pesquisa e de formação, vai ter um apagão de mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da iniciativa privada, isso parece ser uma oportunidade gigantesca, né? Sem dúvida. Sim, sem dúvida. É uma oportunidade para que empresas que hoje fornecem, por exemplo, o setor de óleo e gás, como algumas empresas capixaba, que já fornecem umbilicais, etc., eles se preparem para esse novo mercado que vem aí, que é um mercado que vem para ficar. Há cerca de 20 anos atrás, a gente
tinha menos de 5 gigawatts de potência eólica e solar juntas, né? Hoje, solar já é a segunda matriz, com mais de 27 gigas, e eólica já tem 27. Então, assim, a gente está falando de 20 anos atrás, entendeu? Se a gente não se preparar, essa janela de tempo vai chegar e a gente não vai ter disponibilidade de pessoas para ofertar esse grande potencial que o mundo precisa para alavancar a transição energética. O Brasil está preparado para essa transição, para cuidar da energia eólica? O senhor acha que está preparado, comandante? Acredito que sim, assim, não pronto para desenvolver todo o potencial de 700 gigas. No entanto, o Brasil, a gente não carece de bench, né? O Brasil é um país que produz ciência de altíssima qualidade. E o que ele falou, né? Nesse tipo de desenvolvimento, a gente precisa ter o termo conhecido como tríplice hélice. A academia, o governo e o setor privado não podem andar em direções diferentes. É um tipo de projeto, é um tipo de magnitude de projeto que só vai andar se cada um entender seu papel nesse projeto e fazê-lo da melhor forma. O governo preocupado em regular, preocupado em dar segurança jurídica, preocupado em criar um ambiente de sustentabilidade ambiental para que aquele projeto não apenas dure 20 anos e degrade aquele ecossistema e nunca mais possa ter estabelecido. A academia para estudar, formar profissionais, desenvolver novas tecnologias. A gente não é obrigado a importar tudo que venha da China, que venha da Europa. A gente pode desenvolver aqui, nós temos mentes para isso. E o setor privado, com esse ambiente favorável, de vir com investimentos, vir com financiamento para poder fazer todo esse trem caminhar a uma. Estamos no caminho? Estamos no caminho. Agora é arregaçar as mangas e fazer o trabalho de casa. Legal, Antônio Medeiros, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Comandante Sodré, muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui ao Espírito Santo, participarem desse evento tão grande de meio ambiente e deixarem esse mar de possibilidades aí para os investidores. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Edu. E para você que acompanha o nosso podcast, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.